Bom dia, galera. Hoje vamos falar aí sobre GitHub. Essa é a primeira aula de configurações nossa aqui da ZeusTech. E o GitHub é uma das ferramentas mais importantes que um programador moderno tem. É, Vamos lá falar um pouco sobre isso. E lembrando que todo o código que a gente for passando nos vídeos, a gente vai disponibilizar pelos recursos da Udemy. E você vai ter muito conteúdo aí, então muito conteúdo que a gente está montando aí, a nossa equipe. Beleza, então o que é? Primeira coisa, o que é o GitHub? O GitHub é um sistema de controle de versão distribuído que rastreia alterações em qualquer conjunto de arquivos de um computador. É utilizado para coordenar trabalho entre programadores e que estão colaborando em um mesmo código-fonte. Então, o que quer dizer isso? Né? Muitas palavras aí. Então, vamos supor que você tem um código seu localmente na sua máquina, né? No seu Windows, ou no seu Mac, ou no seu Linux, e você quer compartilhar com um amigo. Muita gente usa o Drive, né? Google Drive. Pode ser também, porque é uma maneira da gente compartilhar esse código. Mas a maneira certa de se compartilhar o código é usando o GitHub hoje em dia. Por quê? Eu já vou falar quais são as vantagens, mas uma delas é ele é na nuvem e ele foi feito exatamente para essa contribuição de código-fonte, certo? Compartilhamento, etc. Então, a gente pega do nosso computador local e manda para a nuvem aqui do GitHub. E a partir disso, outras pessoas podem pegar o nosso código, fazer alterações, podem ajudar a melhorar o nosso código. Ou se você também não quiser compartilhar, você consegue criar ele de modo privado e ninguém vai conseguir alterar o seu código ou pegar o seu código, certo? Então ele é uma plataforma bem segura também nesse sentido. O propósito do GitHub, para que ele serve então? Ele permite que o programador crie várias versões de seu código de maneira simultânea e segura. Então, a gente consegue criar várias versões do nosso código. Por exemplo, um programador amigo, um amigo seu que quer trabalhar junto com você, ele pode trabalhar em em um mesmo histórico do seu arquivo do que você, só que ele consegue implementar novas coisas e fazer até outras mudanças e ainda assim trabalhar no mesmo código que você. É o que a gente faz em programação, né? A gente começa aqui a partir de um ponto A e o seu amigo ele vai para um ponto B, que seria esse ponto A com algumas alterações. E você está trabalhando ainda nesse ponto A. De determinado momento, seu amigo sentiu que está pronto o projeto dele. Então, ele vai trazer esse código dele para o seu ponto A. E aí, isso aí a gente chama de merge. Ou se não, seria algo como mesclar. Então a gente consegue trabalhar em múltiplas versões do código simultaneamente. Isso é bem legal, porque a gente não trabalha muito fixo, né? Quanto ao que cada um pode fazer. Não tem que esperar a outra pessoa entregar para você fazer alguma coisa. Isso é muito legal nessa questão de compartilhamento. Questão de backup. Por exemplo, um arquivo que fica localmente na sua pasta, você pode perder ele. No GitHub ele não é perdido, então eu tenho lá 200, 300 projetos lá no meu GitHub e sempre que eu precisar pegar, eu posso pegar normalmente. Aqui também tem colaboração em projetos de software, então permite que pessoas possam colaborar, o que eu falei aqui um pouquinho antes, né? Facilita a cooperação e essa questão de versionamento de código é bem legal também. Mas a gente vai ver tudo isso mais a fundo, eu só estou passando bem por cima, galera. O que eu posso criar? Qualquer aplicação que utiliza código você pode guardar no GitHub. Ou se não, também tem algumas outras funcionalidades do GitHub, por exemplo, GitHub Actions Workflow, que seria algumas coisas que você pode fazer a mais no seu GitHub. Então, por exemplo, você tem um código
Você sobe no GitHub e você quer que o GitHub teste ele. Seja ele qual for, seja esse teste qual for, o GitHub vai conseguir fazer isso de maneira automática pra gente, automatizada. Então ele consegue também ter automação de projetos. É muito legal, cara. A gente vai ver tudo isso mais a fundo, mas tem muita funcionalidade pra gente e o bom é que é de graça, né? Algumas vantagens também, melhores práticas. GitHub tem quase uma utilização de 80% no mercado atual. Esses foi alguns dados que eu peguei do Google aqui. Depois eu posso até linkar na parte de recursos. Então, quase toda empresa utiliza. Então, se você aprender o GitHub, te dá mais embasamento para você conseguir uma vaga aí. E é bem legal porque ele também pega esse desenvolvimento pessoal seu. Então, quanto mais projeto você faz, quanto mais alterações no seu projeto você faz, melhor é o seu GitHub. Ele fica bem mais visto, né? E o recrutador percebe isso, que é uma das análises mais importantes do recrutador, é ver o seu GitHub, quantos repositórios você tem. Repositórios, no caso, são pastas, né, de código, quantos projetos de código você tem e quantas contribuições você tem. Isso são dados importantíssimos para recrutadores. Se eles verem que alguma coisa está meio faltando ali, vai ficar meio difícil para você conseguir aí uma vaga. Mas a gente consegue, como a gente já sabe disso, a gente consegue trabalhar nesse ponto, né? Deixar vocês prontos para essa vaga aí de programador. E também melhora sua chance no mercado. Com um bom GitHub você melhora sua chance de conseguir um emprego. Obviamente, como eu já falei, né? Se você tiver um bom desenvolvimento pessoal, você tiver uma boa taxa de contribuição, bons repositórios, você vai conseguir aí provavelmente uma vaga. E aí a gente vai pro como agora.